Dali galerinha, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, o vídeo de hoje tá muito especial, então já vai deixando o seu like, já vai comentando aí que você tá aí, chegou no vídeo. Se você puder compartilhar com seus amigos o canal, a gente fica muito feliz. Estamos querendo alcançar essa meta dos 1000 inscritos e das 4.000 horas assistidas pra gente poder monetizar esse canal e... tá difícil, né? A gente ficou bastante tempo sem postar vídeo, então talvez o algoritmo não vai recomendar muito a gente agora no começo, então precisamos muito da ajuda de todos vocês. Como vocês viram aí no título do vídeo, hoje nós faremos uma análise, uma review da série do One Piece, que saiu na Netflix esta semana, quinta-feira, dia 31. E, bom, pra gente aproveitar o hype, né, estamos fazendo aqui nosso vídeo, deixando nossa opinião do que a gente achou. Eu sei que eu comecei a fazer alguns vídeos falando sobre narrativa, então, diferente da maioria dos canais que vão falar também sobre isso, eu vou tentar trazer aqui uma visão de criador de mangá mesmo. Daí, mas você fala, ai César, mas a série não é um anime, é live action. Tudo bem, eu sei, mas vamos aproveitar aqui também para falar um pouco sobre como... o Eiichiro Oda conseguiu, por 25, 26 anos, eu acho, manter essa obra tão relevante até hoje. Como cada vez mais a fanbase, né, de One Piece tem crescido no mundo todo. E como ele fez para perdurar por tantos anos, né, relevante, fazendo sucesso, sempre ali figurando os mangás mais vendidos e mais lidos no Japão e no mundo, né. Para começar, eu preciso ser sincero com vocês qual é a minha relação com a obra de One Piece. Eu ainda não terminei de assistir todos os episódios, eu tô bem no começo. Eu parei no episódio 130 de assistir, né, porque tinha outras coisas que eu tava assistindo no momento. Já faz mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos aí que eu não assisto, né. Eu comecei a assistir, eu parei, mas ainda pretendo voltar agora, eu acho, depois da série, deu uma animada, eu vou voltar a assistir. Porém, esse arco que foi apresentado na série, os primeiros 8 episódios, né, que eu já assisti, os 8 episódios... E esse arco que foi apresentado na série, o arco do East Blue, eu já assisti ele completo. Então é interessante porque como não faz muito tempo que eu assisti, eu ainda tenho bem fresco na memória. Mas como o foco do canal é falar sobre criação de mangá, criação de um roteiro de mangá, como você fazer o seu próprio quadrinho, o seu próprio mangá especificamente, então eu gostaria de também falar um pouco sobre narrativa nesse vídeo, falar um pouco sobre a elaboração de um mangá, né? Então, se você ainda não assistiu todos os episódios da série, saiba que aqui talvez possa ter alguns spoilers, então fique por sua conta e risco. Já tô avisando desde já, pra você não chegar depois e falar, ah, pô, você me deu spoiler lá no meio da série, pô, não sei o que. Já tô avisando desde já que talvez tenha alguns spoilers, não vou tentar falar plots inteiros, mas talvez uma coisa ou outra possa sair, então fique esperto aí que talvez vai ter spoilers. Se você é sensível a spoilers, vai lá, assiste a série primeiro, depois volta aqui e assiste esse vídeo, beleza? Então é o seguinte, bom, o que é One Piece, né? Fazer um resumo rapidinho só para quem não conhece a obra, quem nunca ouviu falar. O One Piece se trata sobre a jornada de Monkey D. Luffy, em busca de alcançar o seu maior sonho, que é se tornar o rei dos piratas. Para isso ele precisa encontrar o tesouro maior do mundo que está perdido em algum lugar, chamado One Piece. Para isso ele sai nessa jornada e conhece outras pessoas que também têm outros sonhos, também têm passados complicados, e o objetivo deles juntos é encontrar esse tesouro tão importante que foi deixado para trás aí por um grande pirata do passado. E aí começa toda a jornada do Luffy, seus amigos, seu bando, né, o bando dos chapéus de palha, procurando essa One Piece. E aí no meio disso eles vão encontrando vários inimigos que também têm o mesmo objetivo, e vai tendo várias lutas, passando por várias ilhas e salvando pessoas, e a história vai progredindo assim por mais de 20 anos aí, em mais de 1000 episódios dos animes aí. Na série o roteiro é basicamente o mesmo, não tem nada de diferente, porém eu gostaria de ressaltar algumas coisas antes de ir pro objetivo principal desse vídeo, falar um pouco sobre a atuação dos personagens. Eu gostei muito, achei que todo mundo ali atuou bem, atuou muito legal, assim, você conseguia sentir realmente a sinceridade dos atores nos papéis que eles estavam atuando. Eu percebi até personagens que são extremamente caricatos, por mais que realmente One Piece é uma obra muito caricata, uma obra com personagens muito espalhafatosos, e isso vem das referências do Oda, né? O Oda ele tem muitas referências
Muito do Akira Toriyama também, que veio da comédia, né? Começou com obras de comédia, mas também o Oda ele tem muita referência de vários outros desenhos e mangás de comédia. Isso aí é um fruto um pouco da herança dos desenhos americanos, como Tom e Jerry, Popeye, o Pica-Pau. Esses desenhos que são bem caricatos, que o objetivo é realmente ser engraçado. No Oriente, né, as obras de comédia e de infantil também, eles pegam muito essa caracterização e incorporam em suas obras, né? Então One Piece tem muito disso. Mesmo assim, sendo algo muito caricato, eu acredito que o melhor que podia ser feito com atores de verdade foi feito na série, sabe? Eles tentam passar essa sensação de coisa engraçada, essa sensação leve, essa sensação de aventura, né? E até em personagens que são muito bizarros e não fica estranho. Talvez para algumas pessoas, né, que gostam mais da coisa mais realista, mais séria, talvez vá achar um pouco estranho assim o jeito que os personagens se comportam. Mas eu acredito, sendo bem sincero, que não foi estranho, não foi nada destoante e passou realmente aquela impressão de algo divertido, que eu acho que era o intuito da atuação dos personagens, era passar isso. O figurino de todo mundo tá muito bacana, muito impecável, eu gostei das roupas de todo mundo. Só achava um pouco estranho o cabelo da Nami em alguns momentos, não sei se era peruca, o que era, mas não foi nada que me tirou da obra, assim. Os efeitos especiais eu achei muito bacana, gostei bastante de tudo que eu vi. Eu percebi que eles sempre tentavam usar os efeitos, principalmente do Luffy, que é de borracha, em lugares mais fechados ou escuros, para que talvez também pudesse disfarçar um pouco a falta de orçamento nos efeitos especiais. Claro, não é nada nível Vingadores, mas também não fica estranho, não fica ruim, não é algo ruim. Então, eles tentam mascarar as limitações técnicas que eles eventualmente têm, porque é uma série de TV, né, não é um filme, então o orçamento não é um orçamento hollywoodiano, embora tenha se investido muito dinheiro nessa série, mas eu achei que ficou muito bom, não foi nada que eu falasse assim, nossa, isso aqui ficou bizarro. Queria ressaltar também os efeitos pro Buck. O Buck é um personagem que consegue tirar as partes, soltar as partes do corpo dele, né, e as partes ficam flutuando e tudo mais, então eu achei que ficou bem bacana esse efeito. Gostei da maquiagem, eles usaram muito efeito prático, né, em maquiagem, usaram máscaras e etc, né? Não foi aquela coisa de CGI estranha, né? Na maioria dos personagens foi tudo muito bem feito, assim. Eu gostei muito, assim, passava uma naturalidade maior. A trilha sonora também foi algo que eu gostei bastante. Em alguns momentos eles homenageiam a abertura, né, de One Piece, a We Are. Eu achei bem bacana, achei que ficou muito legal mesmo. Eu só senti um pouco de falta de uma trilha sonora mais dramática, mais pesada, em alguns momentos mais emotivos, assim. Alguns momentos que poderiam ter sido mais emocionais, que não teve muito na série. Porém, não vejo que tenha sido ruim. Eu acho que o intuito de quem criou a trilha sonora e a trilha sonora em si da série era passar algo realmente muito leve, algo de aventura, algo divertido. Era como se fosse um convite para as pessoas que não conhecem One Piece vir conhecer esse mundo e ver quão legal ele é, né? Então a série passa essa sensação, você realmente, se você se deixa levar, se você ignora essas atuações às vezes caricatas que a gente tem no meio da série, se você ignora algumas coisinhas pontuais que você vai ter, não é perfeito, né? E se você deixa entrar nessa jornada, você vai se divertir bastante, porque a série realmente está muito bacana. Agora, tem realmente, como eu falei, existem algumas adaptações que foram feitas na série, personagens que estavam em um lugar e na obra original e aqui estão em outro, lutas que eram para acontecer, que deixaram de acontecer. Porém, pra quem nunca viu a série, pra quem não sabe nada sobre One Piece, eu acho que isso vai passar de batido, sabe? Isso não vai fazer diferença. Talvez aqueles fãs mais chiitas, assim, mas isso mudou, não era assim, talvez vão reclamar. Mas eu entendo as escolhas, as decisões que a série tomou, até porque são 8 episódios, e em 8 episódios você tem que adaptar, eu não sei certinho o número, mas aí uma média de 60 a 80 episódios do anime, né, e não sei quantos do mangá, acho que 100 e poucos do mangá, é muita coisa para se adaptar em 8 episódios, né? E aí isso me leva a única coisa que eu acho que a série pecou um pouco, mas eu entendo que era muito difícil ser diferente. Não é um demérito, eu nem sei realmente se teria como fazer de outra forma, justamente pelo fato de ser 8 episódios para adaptar muita coisa,
que era o ritmo da série. O tempo todo a série ela tinha um ritmo muito acelerado, as coisas aconteciam muito rápido, os personagens estavam aqui, de repente estavam lá, já vão pra lá, e aí tem uma luta que no anime era muito importante, muito impactante, a luta do Zoro contra o Mihawk, porque ela realmente é uma virada de chave pro Zoro, e eu acho que na série foi muito rápido, muito rushado, né, e para ele ter essa virada de chave, porque é durante a luta contra o Mihawk que a gente é apresentado ao passado do Zoro. O passado do Zoro foi explorado na série, porém de uma outra forma, né? E eu acho que poderia talvez ter prolongado um pouco mais aquela luta para que desse o peso necessário que essa luta representa para o Zoro. Ela realmente foi uma virada de chave na vida dele quando acontece. E tem outros momentos assim também na série, momentos que precisavam de um pouco mais de tempo para que fosse explorado principalmente o lado emocional dos personagens e fizesse mais sentido pra gente. Muitas coisas acontecem muito rápido e tem uma virada muito rápido. É algo que é pra ser dramático e tá sendo dramático e 5 segundos depois muda tudo e deixa de ser dramático e passa a ser engraçado. Tem alguns momentos assim dentro da série. A relação dos personagens, eu acho que ela foi construída de uma maneira que no anime eles conseguem explorar com mais calma e no mangá, né? E na série foi muito rushado, então você sente assim, nossa, eu não sei se esses personagens que se conhecem tão pouco tempo já viraram tão amigos assim, sabe? A ponto de morrer um pelo outro se for necessário. Porque foi muito rápido na série, né? Mas eu entendo que, como eu falei, era muito conteúdo para se explorar em tão pouco tempo. Eu acho que se nós tivermos uma segunda temporada, eles devem desenvolver melhor o relacionamento entre os personagens, que no meu ponto foi o único defeito da série, vai ser resolvido. Mas de modo geral, eu gostei muito da série, eu acho que é uma série muito bacana, eu acho que todo mundo deveria assistir, mesmo quem nunca viu One Piece, eu convido realmente a assistir. E agora eu gostaria de falar um pouco sobre a estética narrativa que essa série leva e que a gente consegue ver claramente a diferença entre uma obra escrita justamente por um oriental e uma obra que foi adaptada, né? E que, claro, teve a supervisão do Oda, mas quem escreveu os roteiros foram ocidentais. Embora eles tenham respeitado muito, diferente da maioria das obras, que quando um ocidental pega uma obra japonesa, eles dificilmente respeitam a obra original, eles fazem as coisas do jeito que eles querem, acaba estragando tudo. Em One Piece não, em One Piece foi bem respeitado, tem a cara de One Piece aquilo ali, sabe? Mas falando um pouco sobre essa estrutura narrativa, né? E o porquê que há mais de 20 anos o Oda tá aí no mercado e sempre relevante, a obra ainda não acabou e as pessoas cada vez mais querem saber sobre One Piece e por que cada vez mais tem fãs, né? Esse formato e esse modo como é feito as coisas lá no Japão não cabe só para One Piece, mas para todas as séries que ficaram por anos aí no mangá, não é algo exclusivo dele, que é o formato do Kishotenketsu. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo explicando o que é o Kishotenketsu com mais detalhes, mas para explicar rapidamente para vocês, Kishotenketsu é nada mais nada menos do que o modo de se contar histórias dividindo a narrativa em 4 partes. O Ki significa início ou apresentação, Sho significa o desenvolvimento, né, ou apresentação de um propósito ou de um objetivo, o Ten, que significa uma reviravolta ou o ponto alto da história, o clímax, pode ser assim dizer, e o Ketsu, que seria, em alguns casos, a conclusão, ou pode ser também uma continuação, ou a volta à naturalidade, ou seja, quando o personagem ele volta para o ponto de início, né? É um pouco complexo de explicar, talvez um vídeo mais elaborado ficaria melhor, mas usando esse método, os mangás eles conseguem captar a atenção do leitor. O leitor, ao ler, ele se importa com aquelas situações e quando a história termina, no final do capítulo, seja semanal, ou mensal, ou quinzenal, você se sente compelido a querer mais sobre aquela obra. Você se sente compelido a querer ver o próximo capítulo, o próximo episódio, e aí com certeza na próxima semana, porque você já está envolvido emocionalmente com aquilo, você vai querer consumir mais daquilo, né? Então eles fazem mini arcos de Kishotenketsu semanalmente ou quinzenalmente, envolvendo em um arco maior que também é dividido em um Kishotenketsu, né? Ou seja, semanalmente você é apresentado a uma situação, essa situação tem seu desenvolvimento, essa situação atinge um clímax e essa situação volta a uma normalidade ou cria um gancho.
e aí na outra semana você sente-se compelido a voltar a visitar aquela história porque você está emocionalmente engajado com aquilo. E é dessa forma, usando esse formato, que todas as semanas e por anos e anos e anos a gente se sente compelido a querer continuar acompanhando aquela jornada daqueles personagens. Todo mangaka, ele tem um editor, né, por trás dele. E esse editor, a responsabilidade principal dele é garantir que as histórias estão sendo bem contadas e elas estão atendendo a essa questão do Kishotenketsu, ver como está, analisar, né, eles entendem muito sobre a narrativa do mangá, então analisar se os painéis não estão repetitivos, se os painéis estão contando uma história, se a narrativa de uma das páginas estão bacanas, estão legais, se uma página está diferente da outra, né? E principalmente analisar tendências de mercado, ver o que está dando certo, o que não está dando certo. Então muitas vezes você vê em arcos de história de mangá, a história está indo por um lado, de repente acontece um evento catastrófico, um evento muito grande que muda a direção da história. E essas são tentativas que muitas vezes os editores fazem até para manter a história relevante, né? Ou seja, a gente está contando a história e está levando a história para um lado. As pessoas que estão lendo não estão gostando, a gente muda e tenta chamar esses leitores novamente, né? Ou criar algo que impacte as pessoas que elas queiram ler as histórias semanais. Lá no Japão é muito forte o sistema de votação. Então, uma obra sai numa semana, as pessoas que leem e acompanham aquele quadrinho, eles vão votar e assim vão decidir os rankings das histórias que estão mais sendo relevantes. E aí vai ter um ranking lá dos melhores e os piores, né? E aí aquelas histórias que não estão sendo muito relevantes, o editor ele vai tentar trabalhar para fazer ser mais relevante aquela história, e às vezes se não dá certo, se mesmo mudando a história, mudando o enredo, mudando tudo, não funciona, aí essas histórias são canceladas, né? Ela cai ali na zona de rebaixamento ali, e aí normalmente essas histórias ganham umas 5 capítulos para concluir, aí o mangaka tem que concluir em 5 capítulos e a história é cancelada. Então isso aconteceu com várias obras aí que saíram ao longo da história, né? É muito triste pro mangaka quando isso acontece, mas é assim como funciona o mercado lá, e assim como o Oda conseguiu, consequentemente, se tornar relevante, né? Porque ele conseguia adaptar a história e ele tem, desde o começo, tudo muito, muito amarradinho. A genialidade do Oda tá aí, né? Ele, desde o começo da história, se você pegar entrevistas antigas dele, ele já fala que já sabia lá do começo como que vai ser o final. Mas é claro que durante a jornada você vai adaptando, você vai modificando, você vai criando coisas, né? Mas pelo fato dele já ter um norte, já saber o caminho que ele quer tomar, faz com que a história seja toda concisa. Então ela não se perde tanto. E aí o editor, a equipe editorial, né, vai ajudar ele a manter esse norte, que é o objetivo dele, é onde ele quer chegar. O One Piece sempre tá vendendo, e hoje é algo cultural. Acho que mesmo que a obra não tenha tantos leitores como ela tem, ela não é mais uma obra que seria cancelada, sabe? Porque não tá vendendo, porque já se tornou um patrimônio cultural no Japão, é algo muito grande lá. Então, espero que vocês tenham gostado dessa análise, dessa review. Também falei um pouco sobre narrativa, um pouco sobre como funciona o mercado dos quadrinhos lá no Japão. Exploramos aí um pouco por que o Eiichiro Oda consegue se tornar tão relevante por tanto tempo, mantendo essa frequência, né, de criação de mangá. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha com aquele seu amigo que gosta de One Piece, ou que não gosta de One Piece, mas quer fazer um mangá. Essas informações que a gente vai soltando aos poucos podem ajudar vocês a entender um pouco melhor como é que funciona para criar o seu próprio mangá, para pensar, né? A gente falou sobre narrativa, sobre o Kishotenketsu, então falamos sobre várias coisas. E então, se você puder, compartilhe esse canal com o seu amigo que gosta de mangá, gosta dessas coisas, né, como a gente já falou. Comenta aí se você tiver alguma sugestão para um próximo vídeo, alguma dúvida que eu poderia responder em um próximo vídeo. Ajuda a gente aí. Até o final do ano, estamos querendo chegar aos 1000 inscritos até dezembro. Então, se você puder compartilhar com seus amigos, a gente vai ficar muito feliz. E se você está chegando aqui, né, porque eu pesquisou sobre One Piece e o vídeo foi recomendado de alguma forma, seja bem-vindo, se inscreve no canal. A gente fala muito sobre criação de mangá, como você pode se tornar um mangaka, mesmo independente, mesmo que você não precisa trabalhar para o Japão, mas você poder contar suas histórias através do mangá. Aqui a gente fala sobre desenho, sobre tudo isso. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Obrigado por nos acompanhar até aqui, até mais.